Olá, sejam bem-vindos ao nosso 7º episódio do Cinecast, o seu podcast para aprender sobre crítica de cinema de uma forma bem fácil, descomplicada e com especialistas aqui para ajudar a gente. A gente está recebendo aqui hoje de novo a Bárbara, né? Que já participou do nosso 3º episódio, está participando também desse 7º, e a nossa colega de todos os episódios, Jorge Sinara, nossa mediadora também. Hoje a gente vai falar sobre direção, certo? Lembrando que esse podcast só foi possível devido ao fomento da Lei Paulo Gustavo da Secult Goiânia, do edital 003 de 2023. É bem importante a gente falar, porque os editais são importantes para que o nosso audiovisual aconteça. Bárbara, muito bem-vinda de novo. Obrigada. Tá? Eu sei que você é estudante lá da UEG, mas já tem uma experiência bastante grande, né, na área do audiovisual. Fala um pouquinho sobre o que você faz, relembra pra gente o que você faz já. Então, principal, né, sou estudante lá da UEG e me considero uma roteirista estreante. As minhas principais áreas de atuação, assim, geralmente são o roteiro e a direção. Eu já fiz videoclipe, já fiz curta, já participei de gravação de série. Já participei do Trama, que é um laboratório de narrativas audiovisuais, lá da UEG. E também já participei de um laboratório de narrativas audiovisuais da América Latina, que chama Minha Vida Dá um Filme. Participei também do GF, que é Geração Futura, um projeto para estudantes ir lá para o Rio de Janeiro, conhecer, fazer oficinas, muito legal. E agora, em 2024, eu estive lá no Rio Tchussi para participar de uma mentoria de projetos, num projeto que é da SP Cine, em parceria com o Mais Mulheres. Hoje a gente vai falar sobre direção. Direção é aquela coisa assim que sempre está atrelada ao nome do filme, em qualquer lugar, né? Todo mundo percebe esse glamour que a direção tem, né? Sim. O que você acha que se deve essa ligação forte da direção com a peça audiovisual para o público? O diretor é aquele que coloca a cara para o filme, né? Então, por isso que eu acho que fica tão atrelado uma obra do diretor, porque é ele que responde pelo filme. Então, acho que por isso esse apego tão grande do diretor, é ele que responde pelos demais, né, de equipe e pelo filme em si. Então, ele acaba que se torna um pai, não só para a história, mas também pela equipe que está ali com ele, né? E a gente sabe que as atitudes desse diretor, a conduta dele, como ele conduz esse filme, é fundamental para o resultado em si, né? Ele vai estar coordenando todas as equipes ali. Ele passa algumas dificuldades também ali para colocar todo mundo em sintonia, né? Em prol de passar o roteiro como ele deve ser narrado. O trabalho do diretor em colocar tudo isso em sintonia é bastante grande. Sim. Quais que são os principais desafios assim, do diretor, não só no set, mas também durante essa fase da pré-produção, do direcionamento do filme? Eu acho que eu já falei isso um pouquinho lá no roteiro, mas é por causa que, para mim, é a ponte, a chave principal para se fazer cinema, que é comunicação. O diretor, ele precisa saber conversar. Porque se ele não sabe conversar, ele não sabe explicar para o outro o que ele quer. E se ele não sabe explicar para o outro o que ele quer, o filme não acontece. Por causa que todo mundo ali tem a sua função e através do pensamento do diretor é que o resto acontece. Então, aquele diretor, ele precisa saber falar com educação, de um jeito que fique claro para o outro o que ele quer falar e para poder acontecer mesmo. E também aquela coisa de saber administrar toda uma equipe, né? Porque para um filme acontecer, a gente tem uma equipe muito grande. E você se responsabilizar por esse tanto de pessoas, por o trabalho de todas aquelas pessoas, caramba, se eu pensei errado, aquela outra pessoa vai fazer o trabalho dela errado. E no fim, vai para a tela errado. Então, é uma responsabilidade muito grande. E também, assim, saber o que você está fazendo mesmo. Porque ali numa premiação, ali numa entrevista, é você que vai dar voz para todas aquelas outras pessoas que trabalharam naquele filme. Então, é também saber se colocar no lugar de humildade, reconhecer que aquele trabalho não foi só seu, mas foi de toda
uma quantidade de pessoas que cooperaram para que você pudesse estar ali. Eu queria a Bárbara para presidente do planeta. Ela falou tudo. Eu acho muito interessante isso, porque ao mesmo tempo é uma figura que se responsabiliza, mas também valoriza, né, ilumina a equipe que trabalhou junto. Sim. E para isso a comunicação é fundamental, né? Até engatando nessa pergunta, como é que o público consegue ver na tela o trabalho do diretor ou da diretora? O que salta aos olhos que a gente fala assim, isso aqui é obra do diretor? Para mim, eu acho que quando tá tudo harmônico. Porque se tá tudo harmônico, significa que teve uma conversa, que teve uma boa ligação naquela equipe, que o diretor falou, olha, vamos fazer assim, porque assim fica melhor. E o diretor de fotografia foi lá e escutou, a pessoa do som foi lá e escutou, o editor foi lá e escutou. Então, quando o filme é harmônico, a gente vê que as coisas estão dando certo, foi porque teve uma boa direção, porque eles conseguiram conversar entre si e todos chegaram no objetivo principal, que era fazer aquele filme acontecer. E ele aconteceu de fato, e as pessoas conseguem ver aquele resultado, sabe? O que vale mais para o diretor na hora de montar a equipe que vai trabalhar com ele? Seriam pegar os melhores possíveis ou aqueles que ele tem confiança, que ele confia, que são da confiança dele? Na sua opinião, como um profissional do audiovisual, é ter do seu lado os melhores ou ter aqueles que você confia, que você fala, eu posso sair daqui e deixar que eles vão fazer da maneira que a gente combinou, que a gente pensou? Sim, depende do seu objetivo. E também a gente tem que lembrar de uma coisa. Se aquela produção é independente, o diretor pode escolher a equipe dele. Mas agora, se não é uma produção independente, o diretor ele é um mero contratado. Então, ele vai ter que se virar e lidar com a equipe que aquela produtora escolher para ele. Se ele for um diretor super top, assim, ele pode falar, fulano é massa, ciclano é massa. E rezar para aquele produtor falar assim, ok, vou te escutar. Mas, geralmente, assim, a gente tem esse poder de escolha numa produção independente. E depende do seu objetivo. Eu consigo me adequar àquele ambiente, àquela pessoa, porque se eu só consigo trabalhar com quem eu gosto, eu não sei trabalhar. Eu não vou ser um bom diretor. É um ponto. Então, a gente tem que aprender a trabalhar com todo tipo de pessoa. Não, eu quero fazer um filme para descontrair, quero só os meus amigos e tudo, porque eu amo cinema, bora lá. Beleza, eu vou chamar meus amigos, mas agora se eu tô com um pensamento de profissional, eu vou chamar profissionais. E eu, como profissional, tenho que saber lidar com todo tipo de pessoa que tá ali comigo, né? Agora, se tiver o seu amigo, que é o bom profissional, juntar as duas aí fica coisas, perfeito. acho que é o sonho de todo mundo, né? Exatamente. Como é que faz, Bárbara, para um diretor? Porque, assim, por tudo que a gente está conversando aqui, o diretor é uma figura que ele consegue dirigir melhor quanto mais ele tiver o respeito da equipe, né? Então, como é que acontece, na sua experiência, né, como diretora, como é que acontece essa conquista de respeito? Quais são as suas estratégias como diretora para conquistar o respeito da equipe? Ainda mais sendo mulher, porque aí também tem uma assimetria, né? Sim. Diretoras e diretores. Tem sempre aquele jogo de cintura. Eu acredito que começa de casa, que é a educação que você recebeu dos seus pais. E a gente conquista os outros pela educação, pelo jeito que você conversa, com saber escutar o outro. Então, se você já chega no set mandando, eu quero assim, 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 eu sou a diretora e você vai me escutar, cara, não vai funcionar. Não vai funcionar, as pessoas já vão te olhar. Por ser mulher, vai te taxar como a louca, a arrogante, a que quer saber mais que todo mundo. Não funciona assim. Eu acho que nada na vida funciona você impondo ao outro o que ele tem que fazer. Eu, particularmente, gosto de fazer uma reunião primeiro com todo mundo, saber o que cada um pensa para o filme, para que aquele filme realmente seja de todo mundo. E aí, através do pensamento de todo mundo, a gente chegar num pensamento só, e a partir daquele pensamento, todo mundo acreditar naquele filme. O filme vai ser esse. Todos nós vamos pensar assim. E eu também sou uma pessoa muito aberta. Eu acredito que eu não sou detentora do conhecimento. Eu tô ali focada, uma hora eu vou errar. Eu gosto de escutar o outro. Mas o outro também tem que saber a hora que ele pode ou não falar. E também tem que saber esse momento de você ser uma pessoa que escuta e também mostrar autoridade. Porque você ser boazinha demais, também não funciona. As pessoas não vão te respeitar. Sim, é aquela velha história, mesmo. Não é ser chefe, é ser líder. Isso. Saber delegar a função
né? Mas tá de olho, até mesmo para dar o suporte Sim. de tudo que está acontecendo, né? Então eles têm que ser líder mesmo ao pé da letra. E uma coisa muito legal quando a gente fala de produção independente é porque a gente aprende assim: cada um tem o seu papel dentro do set, a gente não pode ultrapassar o lugar do outro. Mas, às vezes, a gente não tem dinheiro. E aí, a gente não vai ter um assistente, não vai ter uma equipe com todo esse respaldo. E eu ali sou a direção. Mas eu tô aqui fazendo meu papel de direção, mas, caramba, a minha arte tá sem um assistente. Eu vi que ela precisa de ajuda. Gente, vamos dar um tempinho aqui, vamos ajudar ela aqui rapidinho. Vamos arrumar essa arte pra gente poder voltar e dar seguimento pro filme. E ter todo esse cuidado, assim, de estar sempre atento ao problema do outro também. Porque o problema do outro, se ele não for resolvido, vai te atrapalhar na sua direção também. Maravilha. E falando em coisas que interferem na direção, como é que a conduta do diretor interfere na crítica, por exemplo? Eu acho... Nossa... Momento de reflexão, não é? Porque, assim, é muito interessante que uma crítica ela pode falar sobre o filme somente, mas a crítica se torna mais interessante também quanto mais ela oferece para você um contexto, né? Sim. Como o diretor se posiciona diante daquela obra, né? Ela vai trazendo mais informações para vocês, mas também tem aqueles diretores que diante de uma crítica, vamos dizer, não tão favorável, ele já fica, né, muito incomodado e tal. Então, alterando a pergunta, como é que a crítica afeta o seu trabalho? Posso fazer só um complemento um pouquinho nessa pergunta? Assim, olhando pelo lado do espectador. Muitas vezes a gente vê, por exemplo, porque a crítica principal vai em cima do ator, sempre. Que é o que está mostrando a cara dele na tela. E muitas vezes a gente nota um ator numa produção, ele faz um papel espetacular, no outro ele não rende tanto. Pode ser que o diretor não soube extrair naquela situação, naquele tipo de roteiro, mesmo ele já sendo espetacular em outras produções, extrair o melhor daquele ator para a história acontecer. Então, eu acho que isso entra um pouquinho no tipo de direção que aquele diretor escolheu para aquele filme, né? Existem vários tipos de direção de resultado, direção por atividade, por exemplo, e tudo. E aí, dependendo do jeito da escolha daquele diretor para o modelo que ele vai seguir dentro daquele filme, interfere em como ela vai se transformar nas telas. E ele tem que estar disposto a lidar com as críticas. A gente tem que entender que a partir do momento que o filme é lançado, que ele está na tela, ele não é mais nosso, ele não é de ninguém. Então, quem está assistindo que vai decidir para onde aquele filme vai. Porque cada pessoa interpreta de um jeito. Saber escutar e tipo assim, cara, eu fiz meu serviço, não fiz? Fui lá, eu acredito naquilo que eu fiz. E é isso, deixa o outro falar. Falando em lidar com a crítica, chegou a hora do nosso desafio. Então agora, como crítica para todas as pessoas, a gente vai exibir aqui uma obra audiovisual de altíssima qualidade. Vamos passar aqui um meme para a Bárbara, ela vai ter daqui a pouco 30 segundos para comentar. Meu Deus. Vamos assistir? Eu vou te falar que é disso que eu gosto, sabe? Um litrão com uma gata loura maravilhosa, a conexão com essa vida boêmia. Melhor que isso, só que a gente vai fazer depois no meu quarto. Isso aqui, uma cachaçinha artesanal pra se conectar verdadeiramente com quem é você. Você não bebe nem fuma. Como é que você se diverte, gato? Vai comer aqui? Não, gato, eu sou vegano, eu não como aqui. Tem um restaurante ali embaixo que é maravilhoso, tem uma comida vegana. Caro, como assim não? Um prato é tipo R$150. Como assim você não tem grana? Pede seu pai, pô. Seu pai não te dá grana, como é que você vive? CLT, eu vivo da minha arte, sabe? Eu sou fotógrafo. A verdadeira essência do ser humano no meu ensaio, no meu apartamento. Nua, a maioria das vezes mulheres. Eu consigo sentir a sua essência, a sua aura e a gente se conecta super bem. Agora eu quero ver na cama. Não, gata, deixa que eu pago. Sei que você é feminista, gosta de sustentar, mas o meu pai deixou o cartão comigo hoje. Aí depois aqui a gente vai pro meu AP, a gente escuta um Belchior, como veio ao mundo. Eu tenho uma coleção de vinil maravilhosa lá no meu AP. Você vai amar. O que você gosta de ouvir? Luísa Sonza? Tira a roupa aí. Você é muito gato, sabia?
Eu gosto muito dessa energia. Prefiro ser... Porra, eu não acredito muito na monogamia, não. Eu acho que é papo de doido. Somos dois seres humanos livres que temos o direito de ter conexões com outras pessoas diferentes, sabe? E isso faz parte do processo antropológico ali, que é viver. Agora tira a roupa. Ter aquela velha opinião. Vamos lá, 30 segundos. Você vai falar do esquerdomacho. A Georgia me conhece, sabe que eu não sou nem um pouco romântica. Muito boa essa escolha. Então, eu acho que esse meme é ótimo, porque ele traz uma identificação, assim, de fato, né? Com o Match, né? Que é o site de relacionamento. E aí, é literalmente o que as mulheres, né? Na maioria, elas convivem ali na hora que elas têm um encontro com o cara. E que o esquerdomacho, que se diz tão desconstruído, que na verdade não é desconstruindo nada. Ele conseguiu trazer, assim, pro personagem todos os trejeitos, as características na vestimenta, no falar, no cigarro, em tudo. Então, acho que, assim, ficou muito legal. Ele conseguiu representar de verdade como que é um esquerdomacho, conseguiu gerar identificação com a mulher que tem aquele encontro com ele e também com o cara que tá assistindo, porque ele sabe que é daquele jeito. Você sabe quem são, vocês A gente sabem. sempre sabe. Acabou, que pena. Oh, meu Deus. Tava muito bom, muito bom, muito bom. Então, a gente espera vocês no próximo episódio. Vou agradecer aqui. Primeiro, Bárbara, muito obrigado Eu que por estar agradeço. presente aqui com a gente. Jorge, mais uma vez. Obrigada, Muito obrigado. E a gente espera vocês aí no próximo episódio, 8º episódio. E até lá. Tchau. Tchau.